Bom dia, senhoras e senhores. Nos desculpando pelo atraso, dou por iniciada a reunião solene para entrega do título de cidadã do Recife à excelentíssima senhora desembargadora professora Helena Caú Reis, conforme o decreto legislativo número 826 de 2018, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora. Iniciando então esses trabalhos, vou fazer a composição da mesa, convidando alguns dos ilustres presentes para que possam conosco dirigir os trabalhos, pedindo às demais autoridades que se considerem na mesa, porque são tantas que nós teríamos impossibilidade de colocá-los aqui. Primeiro que nós convidaríamos seria o Procurador-Geral do Estado, o excelentíssimo senhor César Caula Reis. Convido também o excelentíssimo senhor desembargador vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, doutor Cândido Saraiva. Convido também o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, doutor Manuel Herarte. Convido ainda o excelentíssimo senhor desembargador presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, doutor Ivan Valença Alves. Convido ainda o presidente da OAB Pernambuco, doutor Rony Duarte. Por fim, encareço ao excelentíssimo senhor vereador Jaime Asfora, autor da proposta, que conosco compõe a mesa. Neste momento, solicito que o cerimonial faça chegar neste recinto a senhora desembargadora Helena Caula, nossa homenageada.
já que estamos de pé, permaneçamos em pé e os que estão sentados, por favor, postem-se de pé e vamos ouvir, para a abertura da solenidade, o nosso hino nacional. E, naturalmente, aquelas pessoas que quiserem podem acompanhar entoando também. O hino foi executado pelo quarteto da Orquestra Cristã, Criança Cidadã. Como já falei inicialmente, essa solenidade tem por finalidade entregar o título de cidadã à desembargadora Helena Caula Reis. Essa casa hoje se sente homenageada, prestigiada pela presença de tão ilustres autoridades. Deveria eu, pelo cerimonial, fazer a citação de algumas, mas eu não me arrisco a fazer isso, primeiro porque, se o fizesse, nós não teríamos a solenidade antes das 11h30, dado a quantidade de pessoas ilustres que aqui se encontram, né? E segundo, porque nós precisamos ouvir aquelas pessoas que estão designadas para falar na solenidade. E a primeira delas é o autor da proposição, representando a casa, o desejo e o pensamento de cada um dos 39 vereadores que compõem este poder. Portanto, Sua Excelência o vereador Jaime Asfora, parabenizando-o pela iniciativa. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente Carlos Gueiros, vice-presidente dessa casa, doutor César Caula, representando aqui o governador do Estado, doutor Paulo Câmara, doutor Rony Duarte, presidente da OAB, doutor Cândido Saraiva, vice-presidente do TJPE, representando o tribunal, doutor Ivan Valença, presidente do TRT, representando esse também importante tribunal, doutor Manuel Erhardt, presidente do TRF da 5ª Região, e doutora Helena Caula, nossa grande estrela e homenageada dessa manhã de hoje. São muitas autoridades, eu vou citá-las bem rápido, e peço desculpas, como disse o presidente, a quem, porventura, não tiver citado por falha. Doutora Silvia Cordeiro, secretária da Mulher, doutor Eduardo Pugliese, ex-vice-presidente da OAB,
fomos juntos presidente e vice da OAB, ou melhor, ambos co-presidentes e desembargador do TRT da 6ª Região. Meu querido amigo, irmão Pedro Henrique Reinaldo Alves, conselheiro federal da OAB e ex-presidente da OAB também. Silvio Pessoa Júnior, conselheiro federal da OAB. Bruno Batista, presidente da CAAP. Carlos Neves, diretor-geral da ESA. Eric Cial, conselheiro da OAB. E os conselheiros estaduais da OAB, Fernando Lapa e Inaí Andrade, nossa decana, e, digamos assim, musa inspiradora em todos os sentidos, ao ser a primeira diretora, a primeira conselheira e presidente também da OAB e presidente também do Clube dos Advogados. Meu querido amigo, professor Chico Queiroz Cavalcante, desembargador federal e ex-presidente do TRF. Bem, do Ministério Público aqui tem, evidentemente, também um bocado de gente. Procuradora de Justiça Maristela Simonin, doutora Lúcia de Assis, procuradora do Ministério Público, representando o Procurador-Geral de Justiça, doutor Francisco Disseu, Roberto Breiner, promotor de Justiça, ou procurador, desculpe, Roberto, ex-presidente da Associação, Ivana Botelho, promotora de Justiça, Zé Paulo Cavalcante Xavier Filho, querido amigo também, promotor de Justiça, Mário Palha, Janeide de Oliveira Lima, ex-corregedora-geral, e Mônica Souza Leão, Mônica, promotora de Justiça, e Janeide e Mário Palha, procurador de Justiça. Os desembargadores, Antônio Carlos, Francisco Bandeira de Melo, Estênio Neiva, do TJPE. Doutor Alfredo Jambo, doutor Mauro Alencar, doutor Valdemir Tavares, doutor Cláudio Jean Nogueira Virgínio, juiz Laete Jatobá, querida amiga, ex-presidente da AMEP, Associação dos Magistrados de Pernambuco, José Henrique Dias, juiz de Direito, Rodolfo Albuquerque, presidente da Associação dos Procuradores do Estado, também procurador do Estado, por motivos óbvios, tem muitos aqui, Evilásio Novaes, Hernani Vajal, que é um velho amigo e hoje é o Procurador-Geral Adjunto, cargo que eu tive a honra de exercer, João Armando Costa Menezes, todos da PGE são queridos e velhos amigos e companheiros. Roberto Pimentel, Henrique Lucena. Bem, e ainda mais está no bloco final. Pedro Eurico, secretário de Justiça e Direitos Humanos, ex-vereador dessa casa. Plínio Pimentel, administrador da Ilha de Fernando Noronha. Isabela Coutinho, diretora-geral do Estado da Mulher. E Joézio Barros, jornalista e ex-presidente do Diário de Pernambuco, além do desembargador Fernando Cerqueira, corregedor-geral do TJPE. Inácio Feitosa, que deve estar aqui, César, me ensinou com palavras simples que a gente deve falar em pé para ser visto, alto para ser ouvido, e minha voz hoje está péssima por causa de uma gripe, e rápido para ser aplaudido. Então, eu vou procurar cumprir, doutora Helena, até para não levar um segundo puxão de orelhas da senhora, vou procurar cumprir meu compromisso, que eu já tinha dito ao desembargador Mauro Alencar, de ser breve. Desculpe a falha, e não citar meu querido amigo, professor emérito da Faculdade de Direito do Recife, ex-conselheiro federal da OAB e ex-presidente da OAB, Otávio de Oliveira Lobo, aqui que nos honra com sua presença, e também esse advogado que representa tão bem o que tem de melhor na advocacia pernambucana, que é José Henrique Vanderlei. Bem, doutora Helena, eu estava olhando ontem seu currículo, aliás, ontem já estava olhando pela terceira vez seu currículo, depois eu vi um novo currículo que eu recebi, vi o que a assessoria me preparou e resolvi falar de improviso. Todos que estão aqui conhecem sua história, e eu procurei me lembrar, e veio, na verdade, como no filme, como no trailer, a história de nossa relação, desde quando eu lhe conheci, primeiro, claro, como aluno da Faculdade de Direito do Recife, isso era março de 1988, curso que eu fiz junto com Pedro Henrique, com Charles Hamilton, que deve estar aqui também, e eu entrava naquela faculdade, Ademir, encantado, né, extasiado com a grandeza da Faculdade de Direito, que tinha sido recém-reformada. Tinha passado um tempo no Colégio Nóbrega, mas estava mais uma vez linda. E ali me deparei com alguns professores e pude saber quais eram os bons, quais eram os melhores, quais eram os mais respeitados, quais eram os que a gente tinha medo, mas não eram respeitados. E, apesar de ter sido seu aluno, sempre
ouvi, aprendi e me convenci e vi, mesmo sem ser seu aluno, quão brilhante a senhora era como professora. Brilhante, dedicada, estudiosa, profunda. Então ali começou a admiração de um aluno pela professora, apesar de não ter sido especialmente minha professora de medicina legal, salvo engano, 3 e 4, e hoje Silvana Leres, delegada Silvana Leres está aqui, me disse quando eu cheguei logo, isso é uma reunião da Faculdade de Direito dos velhos tempos. E é verdade, Silvana. Isso é o melhor disso aqui. Queria citar também a presença da desembargadora Deise Andrade, que eu esqueci, não tinha visto. E, pois bem, naquela faculdade, eu comecei a conhecer a doutora Helena Caula quando eu era presidente do diretório acadêmico, porque tinha que passar em sala, e quando eu passava na sala em que ela estava dando aula, eu era sempre muito bem recebido, com sua delicadeza, seu espírito democrático, sua gentileza e sua presteza, enfim, essas características que estão tão amalgamadas nela. Depois, passou-se o tempo, eu me formei, né, e fui, o vereador Chico Kiko está aqui presente, desculpe, doutora Helena e presentes, e também os vereadores Anderson Florencio e Hélio da Guabiraba. Então, ali eu me formei no ano de 94, no ano de 92, minto, e logo em seguida entrei no Ministério Público, por concurso, claro, como promotor de justiça, cargo que muito me honrou exercer. E ali eu já conhecia a Procuradora de Justiça, que também eu reconhecia, via, sentia, aprendi, e no contato consolidei essa convicção de uma Procuradora de Justiça igualmente brilhante, corajosa. Essa é outra característica que eu vou citar mais de uma vez aqui, porque também é uma característica que está amalgamada na senhora, a coragem cívica, desde quando foi a primeira perita criminal do Estado de Pernambuco, desde quando foi a primeira diretora do Instituto de Criminalística, desde quando foi a primeira Procuradora de Justiça, e estamos falando disso aqui agora, a senhora virou Procuradora de Justiça em 1993, desde quando foi a primeira diretora da Faculdade de Direito do Recife, pro tempore, com a renúncia do professor Souto Maio Borges, e desde que foi a primeira desembargadora do Tribunal de Justiça de Pernambuco. A primeira desembargadora do TJPE. Um Tribunal de Justiça, Deise, como nós sabemos, tem um gap, tem um déficit de participação feminina, como essa casa também tem. Somos 39 vereadores e apenas 6 mulheres. Aliás, o Brasil está atrás do Chile, nos rankings mais importantes de participação da mulher na política e na vida pública e na vida privada, nas grandes empresas, nas grandes corporações, a mulher está muito aquém da sua importância, e no Brasil, mais aquém do que em outros países, principalmente porque isso eu... por dever de função, andei estudando na política e no serviço público. Então, ela foi a primeira desembargadora num TJ que ainda hoje tem poucas desembargadoras, dada a imensidão de mulheres competentes, talentosas no judiciário, na magistratura e no Ministério Público. Mas eu, então, promotor de justiça jovem, com 25 anos, conheci a senhora como procuradora de justiça. E lá já vi outra veia sua, uma veia que também está colada, intrínseca, que faz parte da sua alma, do seu espírito, e que vem da sua formação, e que vem da sua fé, do qual falarei um pouco mais à frente. A senhora do Ministério Público juntou a condição de professora com a condição de procuradora de justiça e articulou um convênio da UFPE com o Ministério Público, o UFPE através do Departamento de Genética, que até hoje está em vigor. E de 99 para cá, já beneficiou mais de 2.500 pessoas para que a UFPE fizesse exame de DNA gratuito nas ações de investigação de paternidade promovidas pelo Ministério Público. A vida da doutora Helena, se a gente puder definir, desde que ela chegou aqui em Recife aos 12 anos, vinda do Ceará, para nossa sorte, evidentemente, e aí já começou a se tornar cidadã de Recife de fato, né? Ela está sempre, não diria em duas, mas em várias vias paralelas, né? Todas conduzindo para uma justiça mais ágil, mais célere, mais honesta, e para uma sociedade mais democrática, valorizando os direitos humanos, mais inclusiva, mais tolerante, mas também com ação social muito clara, o que são ideias e ações convergentes, com ação benemérita, com ação beneficente, Rony Duarte. Você que aprecia e também é uma pessoa que tem atividades e ações, e cultua e na OAB valoriza ações beneficentes, ações que são retribuições que a gente faz para a sociedade, que nos deu tanto. Afinal de contas, somos todos privilegiados. Então, eu ressalto isso
né? Como outras tantas ações que ela fez. Quando a professora Helena Caula Reis foi diretora da Faculdade de Direito, ela se reunia semanalmente com um grupo de mulheres, com os moradores, que ainda hoje existem, moradores de rua, pedintes, esmoléus, mendigos, que rodeiam aqui a nossa Câmara, a nossa OAB, a nossa faculdade. Infelizmente, realidade, Pedro, como você sabe, não mudou até hoje, quiçá piorou. Então, ela se reunia semanalmente para ouvir, procurar maneira de acolher, ajudar materialmente as crianças ao redor da Praça Adolfo Cirne, ao redor da Faculdade de Direito, reunião essa que se dava na própria Praça Adolfo Cirne, né? Outra ação notável, né? Não bastava ser procurador de justiça e fazer justiça como tal, não bastava ser professora, ensinar o bom direito e aí contribuir para uma melhor sociedade. Estava aqui e acolá, atuando, espírita convicta que é, para tentar ser o mais ainda caridosa. Então, a caridade, junto da inteligência, da coragem, da honestidade, da afabilidade, da doçura, são características que a tornam admirada por todos que estão aqui, né? E se não fosse outras coisas, isso só já era suficiente para que a senhora hoje recebesse o título formal, porque de fato a senhora já tem, de cidadã do Recife. Mas bem, doutora Helena, quando eu fiz esse convite para ela, no dia 19, quando Caula me deu essa ideia, e eu gosto sempre, Caula, apesar de você não gostar disso, de dar o crédito a quem me deu a ideia, mesmo que seja o filho, e mesmo que aqui esteja como procurador-geral representando o governador, mas você aqui é mais filho do que tudo, e mais amigo do que tudo, no dia 19 de agosto, era aniversário de Darlan Sampaio, que trabalha comigo, quando Caula me ligou e deu essa magnífica ideia de dar o título à doutora Helena. Não daria, como os que me conhecem sabem, só por amizade ou só por um pedido de um amigo. Outros tantos já recebi, já recusei. Mas fui brindado com essa oportunidade, com essa dádiva. E aí, naquele dia, no dia seguinte, eu liguei para a doutora Helena. E veja, doutora Helena, eu também sou espírita. E por isso eu cada vez acredito mais que não há coincidências. Que na vida não há coincidências. Não é? A senhora me disse que foi aqui que a senhora estudou quando chegou do Recife. Aqui era a Escola Normal do Recife, nesse prédio, na Casa José Mariano. Ela estudou aqui e depois foi ensinar do outro lado. E, a poucos metros, foi trabalhar no Ministério Público. Então, essa homenagem se revestia, professor Otávio Lobo, nesse momento, além da questão afetiva, da questão política, da questão social, da questão da importância nesses aspectos todos, da questão jurídica, se revestia também de uma bela conotação histórica. Aqui ela estudou, foi aqui que ela começou a aprender a ser essa mestre, e é aqui que ela volta hoje para ser reconhecida formalmente, para que o Recife, através de mim, dessa casa, vereador Carlos Guedes, eu quero agradecer aos 39 vereadores que votaram a favor. A homenagem, eu fui o proponente, mas é de todos, que todos os vereadores votaram a favor, para receber esse título, que não é favor nosso, que não é gentileza nossa, é obrigação reconhecê-la como cidadã do Recife. Mas, bem, fechando a linha do tempo, para usar essa expressão do mundo digital, do mundo moderno, eu me reencontro com a senhora na OAB, Rony e Pedro, como presidente da OAB, a senhora já desembargadora do Tribunal de Justiça, e lá, mais uma vez, como ouvidora, procurou fazer um trabalho social. Por exemplo, foi a doutora Helena que propôs a criação de uma segunda vara de acidentes do trabalho. Professora que era, sabia das dificuldades das pessoas mais necessitadas em serem atendidas por uma vara só, os jurisdicionados. E foi por iniciativa dela que foi criada a segunda vara da Justiça do Trabalho. Mas nos reencontramos na OAB, né? Depois que eu saí do Ministério Público, entrei na Procuradoria, onde afunilei minha amizade com seu filho César, onde pude compartilhar com o Procurador-Geral Adjunto do Estado, quando o Procurador-Geral era Silvio Pessoa, com a senhora em vários momentos, nas gestões dos meus queridos amigos saudoso Romero Andrade e Francisco Salles, de uma série de ações com área de interseção, todas em favor de um judiciário mais ágil, mais austero, mais democrático, mais acessível, e um judiciário mais moderno, um judiciário que prestasse um serviço público eficiente. Mas na OAB foi que eu pude admirá-la mais ainda. Ali eu a vi
novamente com essa sua marca de coragem, sendo desembargadora, numa época em que o CNJ estava só começando. E a senhora, de maneira firme, de maneira ousada, de maneira notável, se colocou em vários momentos, junto conosco da OAB, contra o nepotismo no judiciário, em todos os poderes. Infelizmente, 10 anos depois, o nepotismo volta a se mostrar atual, e a gente tem que combatê-lo com o mesmo fervor, porque nepotismo é ruim, independente do mérito individual das pessoas que ocupem cargos comissionados, é uma chaga antirrepublicana, e foi ali com esforço, Laerte Jatobá, que era presidente da MEP, Mozar Valadares, esse bravo brasileiro, presidente da AMB, que nós conseguimos, o Brasil todo, as OABs, criar em 2008 a súmula, forçar o CNJ a criar a súmula contra o nepotismo, né? Mas foi uma luta, e é uma luta, e a senhora sempre foi uma voz altiva e alta contra o nepotismo, contra a corrupção em todos os poderes, que infelizmente existe no parlamento, nesse poder que eu faço parte, existe no executivo, está aí a Lava Jato e as suas consectárias, e existe no judiciário. E a senhora, na época, nos ajudou nessa luta, que é uma luta da sociedade, que é uma luta democrática. A senhora era a única mulher, era um tempo onde o CNJ estava só começando, estava engateando, e a senhora não se furtou, mesmo com as pressões, mesmo com as interferências, para que a senhora relativizar a sua posição, a senhora não se alquebrou e seguiu firme conosco da OAB na época. Eu tive a honra de presidir a OAB nesse momento. Pedro Henrique e Otávio Lobo eram conselheiros federais e Rony era presidente da ESA, nessas lutas que são lutas democráticas. Quisera ter a senhora hoje ainda no serviço público, mas minha alegria e meu conforto é que vejo a senhora jovem, firme e saudável como cidadã, mas quisera ter a senhora para enfrentarmos outras lutas que são tão importantes para a sociedade, como a luta pelo respeito ao teto constitucional, a luta contra os penduricalhos, contra as verbas que são pagas a título de indenização e que não são, e que fazem o teto constitucional ser rasgado na frente de milhões de brasileiros que não ganham sequer um salário mínimo, e de milhões de brasileiros que ganham um salário mínimo e que está na Constituição que esse salário deve cobrir moradia, vestuário, saúde, alimentação, transporte e etc. E tem que se virar com esse salário mínimo de R$1.000, porque não tem para eles nenhum tipo de penduricalho. Depois da OAB, já como vereador, e nas minhas duas campanhas tive a alegria, na primeira já, de conhecer minha querida Laura, sua filha, e o que nos uniu foi essa grande luta, que é a obrigação minha, desde que fui presidente da OAB, pelos direitos humanos, pela diversidade, contra as injustiças. Tive o prazer de conhecer sua filha Laura, e aqui nos encontramos algumas vezes quando a senhora, querendo ajudar a ABCC, Silas, Associação Brasileira da Criança Cidadã, me pediu, está aqui, doutora Mirna, né? Mulher do doutor Tagino, representante do doutor Tagino, me pediu várias vezes para ajudar com projetos de lei que visassem regularizar a sessão de uso da sede da ABCC. Para os que não sabem, doutora Helena com o doutor Aquino foram fundadores da ABCC, com o nosso também saudoso desembargador Nildo Neri. E aí, já me encaminhando para o final, ela me procurou para eu fazer minha obrigação, agilizar a tramitação de projetos de lei que visassem, projetos de lei do Executivo, naturalmente, que visassem regularizar a situação da ABCC. Antes ainda, doutora Helena, quando eu era presidente da ARP, e eu digo tudo isso porque quando isso veio na minha cabeça como um filme, eu vi como nossa vida se cruzou em tantos momentos e como isso foi bom para mim. E como isso, para mim, é uma dádiva. E não é coincidência, segundo minhas crenças, segundo nossas crenças. E eu acho que é por isso que estamos aqui. Era uma sexta-feira de carnaval, quando a senhora me chamou, eu era presidente da ARP, a senhora desembargadora, para ir com o doutor Nildo, falar com o presidente da CELP, então, para pedir para que na conta da CELP fosse incluída a quantia de 99 centavos para ajudar a BCC e outras entidades. Hoje essa quantia ajuda o Procriança, ainda hoje ela quando o consumidor autoriza, ela é retida. Hoje ela ajuda o Procriança, que é uma instituição belíssima também, da Arquidiocese de Recife e Olinda, muito bem conduzida pelo Dr. Sebastião Barreto Campelo. Desculpe, ajuda a Fundação Terra, Pedro, que tem como seu criador o padre Ayrton Freire, e ajuda tanta gente. E eu me lembro que eu fui, apesar de ser sexta de carnaval, porque eu sou fulião, e o carnaval para mim começa muito antes da sexta, e eu tinha tido a noite de carnaval na quinta, mas fui na sexta.
Fui cambaleante depois da noite de carnaval, mas fui e saímos bem-sucedidos. Isso ajudou aquele carnaval a ser ainda melhor. E dali foram outros tantos e tantos momentos. Para não lhes cansar, pessoal, eu quero dizer que não vou mais enaltecer os feitos, nem elencar aqui as ações importantes que a doutora Helena fez pela nossa cidade, pelo nosso Estado, pela nossa universidade, pelo nosso Ministério Público, pelo nosso Judiciário. Acho que já cansei todos demais. Acho que metade disso, um terço disso já era ensejador de uma homenagem como essa, mas é importante a gente reconhecer isso, porque esse título de cidadão do Recife é uma coisa que a gente deve conceder com muito rigor, como a gente está fazendo aqui agora, em conjunto com a doutora Helena Caula. Por fim, meu amigo André Caula, e também aqui, mais uma vez, desculpe por não ter citado de maneira devida o doutor Aquino, que está aqui presente, desembargador Aquino Ferreira, doutor Aquino, desembargador e marido da homenageada, que foi o primeiro presidente da ABCC, antes do doutor Nildo Nery, o primeiro presidente da Associação Brasileira Criança Cidadã, que redundou na orquestra do Menino do Coque, na orquestra do Menino do Coque. Tudo isso começou com o doutor Aquino, doutor Helena, doutor Nildo, doutor Tagino, que hoje conduz muito bem, doutor Silas, e doutor Cucide Almeida, saudosa memória, que foi o maestro que pôde ajudar a transformar esse sonho em realidade também. Por fim, eu queria dizer, doutora Helena, que Laura Caula, sua mãe, José Pereira, seu pai, ou seu padrasto, que foi tão importante para a senhora, Belmiro, estariam muito comovidos e emocionados se estivessem aqui hoje. Quero dizer que tenho certeza que seus netos, Leonardo e Arthur, que moram no meu prédio, outra coincidência, eu sou vizinho de Léo e Arthur, eles moram lá com minha querida amiga Karine Delgado, Luísa, Felipe, Gabriel e Miguel, também estão muito felizes com essa homenagem. É uma homenagem que anima todos nós, amigos, admiradores, alunos, colegas da senhora. Queria, não antes de terminar, também citar a presença da minha querida amiga Roberta Caula Reis, que é uma figura importante na sua vida e, sobretudo, na vida de César. Me lembrei agora, César, ainda de outro momento, um dia desse, Luísa, filha de César e Roberta, veio aqui. Ela estava na escola aprendendo alguma coisa como projetos de cidade. Aí queria entrevistar um vereador e conhecer a Câmara. Viemos no plenário, tiramos fotos, ela brincou fazendo discurso aqui e ali, e me falou tão bem da cidade, de projetos sobre a cidade, que eu vi ali, meu querido amigo Flávio Góes, que está ali, que eu vi ali, quiçá, eu digo isso porque eu quero mais gente na política, uma parlamentar, ou uma procuradora de justiça, ou uma outra servidora pública que também faz política lato sensu. Mas, doutora Helena, é hora só de agradecer. Agradecer a senhora, portanto, agradecer a senhora por tudo que eu falei. Agradecer a senhora pela amizade que eu lhe tenho e pela oportunidade de aceitar essa homenagem. A senhora, sinceramente, me ensinou muito nesses tantos pontos de interseção a melhorar a minha vida, a viver melhor, a progredir, a avançar, a evoluir. Né? Evoluir, como diz Kardec, nosso mestre, tentando se livrar desses dois grandes males da humanidade, que são o egoísmo e o orgulho, e que estão colados na gente. Eu falei tanto aqui de amálgama, mas o orgulho e o egoísmo também estão amalgamados negativamente da gente. Mas a senhora nos ensinou, também, como diz Kardec, que a fé que a senhora professa tão fortemente, e que a senhora herdou como talvez a sua melhor herança, a fé é mãe da caridade e mãe da esperança. E sendo assim, é a fé que lhe forjou, é a fé que lhe fez ser quem a senhora é a fé que lhe fez seus filhos serem pessoas valorosas, que nunca se apegaram a favores fáceis, a práticas tão comuns e tão nocivas ao mesmo tempo, que venceram e que vencem com o mérito próprio e com o trabalho dedicado. Quero dizer, por último, que é difícil chegar nessa fase da vida, depois de ocupar tantos cargos, como a senhora chegou, primeiro, o que é óbvio, mantendo um padrão ético inatacável. Segundo, tendo galgado tantos cargos, chegou aqui no TJ como datilógrafa, depois foi oficial de justiça, perita, promotora de justiça, procuradora de justiça, desembargadora, primeira desembargadora, ouvidora do tribunal, professora da Faculdade de Direito. Chegar a galgar todos esses cargos
somente pelo mérito e pela perseverança. E mais ainda, Flávio, sem pisar em ninguém, sem fazer nenhum tipo de deslealdade com ninguém. Mostrando que é possível vencer sem prejudicar o outro, vencer respeitando os outros. E, principalmente, o que se torna mais meritório, num país que não tem a mesma igualdade de oportunidades para todos. Um país onde as oportunidades são muito desiguais ainda. Portanto, registrando a presença, um parênteses final, de Adriana Rocha Coutinho, nossa querida amiga, professora da Faculdade Católica de Constitucional e conselheira federal da AB, eu quero lhe agradecer por ter nos ensinado a viver. Ensinado a viver como ensinou Cora Coralina, essa grande brasileira que começou a escrever aos 76 anos de idade e que, em 20 anos de vida, produziu uma obra magnífica. E tem uma poesia dela que eu adoro, que diz assim: assim eu vejo a vida. A vida tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher, aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes, aceitei contradições, lutas e pedras, desculpem. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida, e delas me sirvo, aprendi a viver. Muito obrigado, doutora Helena. Obrigado, vereador, por essa brilhante exposição. Gostaria que Vossa Excelência, juntamente comigo, fizesse então a entrega do título de cidadã do Recife à senhora desembargadora Helena Caula Reis, com a sua respectiva medalha. Mas ainda queria que o vereador fizesse a entrega de um ramalhete. Eu vou ceder esse posto ao filho. Antes de ouvirmos a homenageada, nós vamos ouvir o quarteto da Orquestra Criança Cidadã, que vai fazer uma apresentação.
Agora, nós temos a parte mais importante desta reunião, que é ouvir a nossa homenageada, a mais nova cidadã do Recife, oficialmente cidadã do Recife, a professora desembargadora Helena Caula Reis. Bom dia a todos. Depois de ouvir o meu ex-aluno Jaime falar tanta coisa de mim que até eu nem me lembrava, eu confesso que imaginei que não ficaria emocionada, mas fiquei. Realmente fiquei um pouco emocionada. Eu não me atrevo a falar de improviso, nem se eu tivesse decorado o meu improviso. Realmente eu não me atrevo. Talvez porque não confiasse em mim mesma, que falaria muito mais do que ele deveria falar. Então, eu redigi uma pequena fala para trazer para todos. Eu inicio realmente dizendo que, na pessoa do vereador Carlos Gueiros, cumprimento os demais integrantes da mesa diretora dos trabalhos desta manhã e a todos os presentes. Não irei cair na tentação de nomear os tantos que, presentes a esta sessão, valorizaram-na e me honram com suas presenças. Muito grata por todos que estão aqui. Realmente foi uma satisfação tão grande que eu não posso deixar a emoção tomar conta. Registro assim, sem referências nominais, mas agradecendo penhoradamente e de modo individual a presença de cada um de vocês, desde os meus familiares, aos meus amigos ex-alunos, ex-colegas da Polícia Científica, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, da Universidade Federal de Pernambuco, com destaque não só para aqueles que desempenham as atividades nos conselhos universitários, como e principalmente para meus colegas do Departamento de Medicina Social. E antes até eu poderia dizer que também, porque aqui se encontram pessoas dessa época, da Faculdade de Odontologia, antes da reforma universitária, que ela era isolada da Faculdade do Centro de Ciência da Saúde. Então, todas essas pessoas, eu agradeço de todo o meu coração o fato de terem vindo até aqui, porque me traz a elevada alegria de vê-los, como nossa vida é construída de convivência e como nossos sucessos nunca são estritamente individuais, mas sim também fruto dessa mesma convivência, divido com vocês e com muitas outras pessoas que aqui não estão fisicamente presentes nesta manhã, mas que estão em um lugar especial do meu coração, a homenagem que hoje recebo. Minhas amigas e meus amigos, todos que estão aqui eu considero amigos, então não precisa título, não precisa nada, porque amigo é uma coisa muito importante. Amigo é aquela pessoa que a gente traz no coração e que pode até estar um pouquinho longe um do outro, mas a gente nunca deixa de gostar. Eu senti isso hoje várias vezes. Pessoas que eu não tenho tido assim, a convivência, mas que quando chegaram aqui me deram assim, uma alegria tão grande que isso é o que eu considero realmente os amigos. Então, eu peço a vocês que queiram aceitar por primeiro as minhas escusas por não lhes trazer uma fala rebuscada, calcada em citações de grandes pensadores, de grandes filósofos. Não, eu não sei fazer isso. Não consigo trilhar por esses caminhos. Eu até acho bonito quem fala bonito, quem traz muitas coisas, mas eu não consigo fazer. Muitos dos que aqui se encontram conhecem a minha forma de ser. Minha forma é alicerçada na simplicidade. Eu nunca soube ser diferente do que sou. Vocês certamente estranhariam se me portasse de modo distinto.
Como sempre, então, procurei, ao preparar esta mensagem, deixar falar o meu coração. Hoje teve uma pessoa que me disse isso aqui, que acho que no discurso, numa fala, eu já devo ter dito isso, e a pessoa chegou para mim, eu sei que a senhora vai dizer que vai deixar falar o coração. Eu achei interessante que a pessoa gravou o que eu disse lá antigamente, em algum lugar, não sei aonde. Apenas assim poderia ser verdadeira e buscar traduzir com alguma precisão a profunda emoção que esta homenagem me tem trazido desde que dela tomei conhecimento. Não foi no dia que marcaram alguém, foi do dia que eu soube que realmente seria cidadã pernambucana. Eu já me considerava, mas seria oficialmente cidadã pernambucana. Moro aqui no Recife desde dezembro de 1952. A partir de então, nunca residi em outra cidade. Eu tenho até que dizer uma coisa interessante. Eu fui promotora. Fui promotora de não sei quantas promotorias, várias no interior. E eu nunca fui promotora no interior. Por uma circunstância que não vale a pena trazer à baila, eu, no meu ato de nomeação para o cargo de promotora de justiça, o governador de então, doutor Heraldo Gueiros, botou uma frasezinha, com o exercício na Procuradoria-Geral de Justiça. Então, eu fui a primeira pessoa que, ingressando no Ministério Público, já fui para a segunda instância. Então, foi por essa circunstância, se pegar o meu currículo, vai ver que eu fui promotora de Garanhuns, promotora de Siriaim, promotora de tantos lugares que eu nem vou nominar, mas eu jamais residi fora do Recife. Ainda me lembro, assim, moro aqui em Recife desde 1952, né? Não saí dessa cidade. Ainda me lembro de minha emoção ao reencontrar minha família lá no bairro da Torre, na rua Benjamin Constant, naqueles meus tempos de infância. Por que eu reencontrei minha família? Porque eu estudava em Fortaleza, morava em Fortaleza, e tinha ingressado no primeiro ano ginasial, tinha conquistado uma meia bolsa num determinado colégio, e em setembro, mais ou menos, no início do segundo semestre, meu pai precisou vir para Recife, por questão de emprego, e toda a família veio, mas eu bati o pé. Ele, quando disse que eu era corajosa, eu fui corajosa. Eu bati o pé e disse, não vou perder o ano. Se eu for para Recife, eu não vou ter colégio que vai receber a minha transferência assim, em setembro. Eu fico. Aí fiquei na casa de uma tia, por isso eu reencontrei minha família em dezembro. Vim de navio, no Itaibé, Itaxel, Taquelisitas, e aqui cheguei. Quase que praticamente eu vim no navio sozinha, porque teve uma moça que era conhecida de uma pessoa da minha família, que disse que tomaria conta de mim, mas eu só a vi quando nós entramos no navio, depois quando o navio parou em Natal, que era naquele tempo o navio era de passageiro e de carga. Então a viagem era longa, a gente passava 3 dias para chegar no Recife. E então, depois disso, eu a vi na hora da saída do navio, porque ela foi ficar na minha casa, na casa dos meus pais, e passou lá uns dias, mas eu praticamente vim só. Então, eu fui corajosa. Um medo danado. Eu tinha assistido um filme de uma menina Maria Goretti. Maria Goretti foi uma meninazinha que foi estuprada, quer dizer, ela não foi estuprada, ela lutou ativamente para que a pessoa não consumasse o estupro, e com isso ela morreu. Eu tinha assistido esse filme, então quando eu vi naquele navio, eu tinha um medo, porque esse filme me deixou assim com aquela ideia. Eu tinha um medo de andar naqueles corredores de navio, que são todos parecidos, né? E aparecesse alguém. Então eu tive esse pouco de medo nesse navio, mas graças a Deus passou. A coragem venceu. Desculpa eu fazer essas coisas assim, essas inclusões, porque eu acho que eu sou assim. Eu escolhi a música My Way porque eu fiz do meu jeito. Eu achei que o jeito que eu resolvi viver era um jeito certo. Então, aqui e ali deve ter errado, mas eu fiz do meu jeito. Então, eu me lembro quando cheguei na Torre, na rua Benjamin Constant, naqueles meus tempos de infância, o fato de ter visto a padaria Nova Armada, que hoje está lá. Eu hoje ainda compro pão na padaria Nova Armada.
Eu vim para cá em 52, vejam só quanto tempo faz. O Cine Torre, que agora é um edifício, não é? O Cine Torre tinha uma matinê aos domingos de tarde, e era exatamente o lazer que eu podia ter, era ir para o cinema, tinha aquelas séries, né? Umas séries assim, como tem hoje em dia, tinha séries nessa época. Os bondes que faziam a linha da Várzea até o 13 de maio, passava pela torre e eu tomava o bonde exatamente na esquina da padaria Nova Armada. Então é um negócio interessante você voltar ao passado. Os ônibus da Pernambuco Autoviária, os ônibus elétricos. É um detalhe aqui engraçado. Para vir aqui hoje, melhorar assim o visual, eu tive que passar ali no determinado salão de beleza. Esse salão de beleza, na época que eu cheguei aqui em Recife, lá era uma lanchonete. E hoje ele fica na esquina da Conde de Irajá, com José Bonifácio. Havia uma lanchonete lá. E hoje é o salão de beleza de Adelson. Então vejo que essa memória do passado, né, ela me acompanha. Também me lembro do cotunifício da torre e das casas dos funcionários. Eram casas boas. Eu tinha amigas que os pais, ou o pai ou a mãe, ou os dois, trabalhavam na fábrica da torre. E eles tinham as casas, né? Quando cessou o funcionamento, foi um prejuízo muito grande para aquelas famílias que, o tempo todo que trabalhavam lá, tinha um lar, que era da própria igreja. Também me lembro da igreja de Santa Luzia, lá, a igreja católica da torre, do mercado público. Aquele mercado público da Madalena, ele sempre serviu a Torre e a Madalena. São bairros que se conjugam. Aliás, eu morei um pouco na Madalena. Novamente, eu tive aquele período que tive que ir para ficar lá na casa de minha tia, mas quando cheguei em Recife, lamentavelmente, de novo, meu pai ia embora do Recife. Minha família tinha que ir embora. E eu estava, depois de ter feito uma seleção aqui para entrar literalmente neste prédio, eu estava assim, já era mais ou menos março, abril, não sei, por aí assim, e eles foram embora para Cabedelo. Que aperreio, porque como é que eu ia de novo deixar agora o segundo ano ginasial numa escola pública, eu que não podia pagar a escola, minha família não tinha condição de pagar uma escola, como é que eu ia fazer? Então, já que eu tinha entrado aqui, ficamos procurando uma solução, e eu passei esse ano de 1953, abrigada, digamos assim, aceita, em duas casas. Primeiro, a casa de uma pessoa que era amiga de minha mãe. Vou dizer que ela me albergou até o mês de junho. Junho era férias, maravilha. E agora, o que fazer em agosto? Havia aqui, minha avó era pernambucana, ela tinha alguns parentes aqui, então algum desses parentes foi procurado, e de agora eu passei a morar na casa de uma outra pessoa, na Madalena. Aquela casa primeira foi na Benjamin Constant, mesma rua que eu morava. E depois fui para Madalena, passei todo o segundo semestre na Madalena. Uma coisa curiosa, eu era aluna daqui da escola e minhas primas eram alunas do Regina Passes. Era uma diferença substancial. Regina Passes, escola pública e EP. Só que os professores desta casa eram professores lá no Regina Passes, porque realmente os professores desta casa eram todos, ou quase todos, catedráticos e ensinavam também na rede particular. Então eu tive essa felicidade de ter professores que minhas primas também tinham. E assim eu passei até o mês de dezembro, né, deste ano, agora com 13 anos, e no final do ano minha família voltou. E voltou para onde? Para a rua Benjamin Constant. Essa rua Benjamin Constant me acompanhou o tempo todo. Então voltamos e ficamos lá nessa rua até 1955. É só para mostrar como foi a vida um pouquinho difícil, como eu fiz do meu jeito de bater o pé. Não, eu não vou, eu quero estudar, não vou. Então deixei até minha mãe, meus irmãos e meu pai.
Bom, que alegria que a vida me trouxe para cá e aqui me manteve. No Recife estudei, conheci Aquino, meu marido, com quem compartilhei tantas alegrias, desafios e conquistas durante esses felizes 60 anos pelos quais somos namorados. Parece que foi ontem, né, meu amor? Que é bom que nesta linda cidade constituímos nossas famílias. Constituímos nossas famílias, dos nossos três filhos, Laura Helena, Antônio César e André Luiz, 6 netos, Leonardo, Arthur, Gabriel, Luísa, Felipe e Miguel, pela ordem de idade. E noras, Roberto e Luciana. No Recife, construí minha vida profissional. No Tribunal de Justiça, que foi dito por Jaime, Tribunal de Justiça, eu entrei como datilógrafa. Depois fui não para oficial de justiça, sim para oficial judiciária. E passei lá 6 anos, mais ou menos. Depois, Polícia Técnica, Ministério Público, a Universidade Federal. E aqui conquistei muitas e muitas amizades. E hoje vi que foi. Isso é o quanto me basta. E é muito, né? Porque, para justificar minha extraordinária alegria, pelo fato de receber hoje o título de cidadã deste lugar que amo. Quanta honra ser cidadã do Recife. Escolhi um tema para ser central nesta minha fala, a educação. E o escolhi por 3 motivos. Porque ela determinou minha história no Recife, porque ela foi central da construção da pessoa que sou e porque ela é fundamental para a construção da sociedade que almejamos e que estamos ainda, infelizmente, tão longe de conseguir. Eu de vez em quando me pego assim, triste de ver, sobretudo nas cidades, nos municípios, no interior, como as pessoas conseguem terminar o 2º grau sem saber quase ler, como elas conseguem não saber quase escrever. Eu acho que tem que se forçar mais assim, essa ação da educação em todo Pernambuco, em todo o Brasil, não é só aqui. Sou cearense, ele já disse toda a minha vida, mas eu vou dizer também, né? Sou cearense de Fortaleza, mas a minha vinculação com Recife me precede. Meu avô, Antônio de Lima Queiroz Caula, veio do Ceará para o Recife, para estudar Direito. Na mesma faculdade de Direito do Recife, não assim, fisicamente falando, o prédio não era este que nós temos agora. Onde eu, Aquino, meus filhos César e André, e agora meu neto Leonardo, cursam, né? Onde tive a graça de exercer o magistério por 20 anos. 20 anos é muito tempo na vida de uma pessoa, dando aula em 2 disciplinas e dando aula de manhã e de noite em todas as turmas. Então, quem deu o tempo que eu entrei na faculdade como professora, até quando saí, se fizer a conta, vai dar uma opção de gente que, alguns, eu costumo dizer assim, os alunos que gostavam de estudar, gostavam de mim. Gostavam de mim. Os alunos que não gostavam de estudar me achavam uma miséria, né? Diziam que era horrível, quem passava em medicina legal estava feito, porque, na verdade, eu era exigente, eu sou exigente, eu sou exigente, mas eu tentava fazer assim, amigos na turma, até aqueles que, teve aluno que queria desistir, queria deixar o curso, eu, não, mas vem cá, para, e dava conselho. Quando ele terminou esse professora, olha, eu quero, do fundo do meu coração, agradecer aquela coisa que a senhora fez comigo, porque realmente eu não gostava de direito, não sei o quê. Tem um fato engraçado, é que eu decorava com dificuldade de nome de aluno, mas tinha sempre uns que eu sabia o nome. E um belo dia eu estou aplicando prova, aí eu disse, Renato, não sei o quê,
fulana, qualquer coisa. Aí uma aluna disse assim, ô professora, como é o meu nome? Aí eu olhei assim, meu Deus, não sei, né? Aí eu disse, sim, por que você quer saber o seu nome? É porque eu quero saber se a senhora sabe o meu nome. Digo, depois que terminar a aula, fale comigo. Aí ela disse, ela veio falar comigo, o que foi, professora? Olha, os que eu sei o nome é porque eles já estão 2 vezes comigo, 3. Então para ela era um benefício eu não saber o nome dela, não é? Ah, meu Deus do céu. Viu? Então, essa coisa. Mas outra vez eu tive um problema bem interessante. Não sei se eu devo dizer, mas vou dizer. Teve uma greve de ônibus. Nessa greve de ônibus, tinha uns alunos estavam assim, e alguns chegaram mais tarde, outros não foi. Na hora que eu ia saindo, um aluno disse assim, ô professora, a senhora podia me dar uma carona? A senhora vai, porque eu saía da Faculdade de Direito para ir para o departamento, que era lá na cidade universitária. A senhora vai passar para a Madalena, não vai? Eu disse, vou. A senhora me dá uma carona? Aí eu disse, claro, é porque minha mulher deu à luz. E o único dinheiro que eu tinha, eu tive que dar para ela tomar o táxi para ir para casa. Então eu fui para a faculdade a pé. Mas já que a senhora pode me dar uma carona, aí eu disse, tá, ele tinha acabado de fazer prova comigo. Tá, dei a carona. Aí eu disse, diga onde é que você mora. Ele disse, não, a senhora me deixando aqui, no mercado tá bom. Aí eu disse, não, mas eu já que estou dando a carona, eu faço questão de levá-lo até em casa. Não, professora, não. Aí eu senti que ele não queria que eu soubesse onde ele morava. Eu disse, pois não. Ele disse, professor, eu já vi a mesma Pezes. Então, olha, eu disse, meu Deus do céu, eu aprovei esse rapaz. Fiquei tão aperreada porque aprovei o rapaz, né? Bom, mas voltando, é que eu me perco. Então, exerci o magistério por 20 anos, dela havendo sido a primeira diretora, em substituição ao Dr. Sotomayor Borges, que decidiu renunciar ao cargo de diretor, na época em que eu era sua vice-diretora. Soto, por alguma circunstância, não tinha visto que o fato dele deixar a diretoria não me dava a condição de, como sendo vice-diretor, de assumir a diretoria. Porque há uma norma, depende do quanto tempo que passou como diretor, e, na verdade, estava lá bem claro que poderia ficar temporariamente, mas com um prazo de 60 dias fazer a eleição para o novo diretor. Então eu fui ao reitor, o reitor disse, não, Helena, vá levando. Não, vá levando, sabe? Mas eu disse, eu não vou levando nada. Porque depois iam falar, eu poderia ser candidata, mas eu achava, como eu era de outro departamento, eu era de medicina, eu achava que ela tinha que botá-los mesmo para fazer o diretor, professor da escola, um dos professores. E eu fiz a eleição, tive que fazer um determinado professor voltar da Europa, ele disse, mas Helena, eu não posso, eu digo, você é o candidato único, venha-se embora, barará. E ele voltou, e depois eu fiquei ainda um tempo como vice-diretora, não, fiquei diretora pro tempore, fui a primeira nesse sentido, como diretora pro tempore nomeada, e fiz depois a eleição, e depois fiquei como vice-diretora. Mas não durou muito, eu pedi, realmente, eu renunciei o cargo de vice-diretor, não dava para ficar, eu também estava indo para o tribunal, quer dizer, tinha uma série de fatores que eu fui à reitoria e pedi a minha aposentadoria. Bom, isso é outra história. Pois bem, meu avô conheceu minha avó, eu estava antes falando do meu avô, conheceu minha avó, ele veio estudar direito, mas ele conheceu minha avó, uma sinhazinha, e que na época era Guilhermina Lins Vieira, com o casamento ficou Guilhermina Lins Vieira Caula, que morava ali pela Rua do Imperador. Ele abandonou os estudos, voltou para Fortaleza, levou minha avó para o interior do Ceará, ela saiu daqui do Recife e foi morar ao contrário, fez um caminho diferente de mim. Voltou para o Ceará, onde tiveram vários filhos,
entre eles a minha saudosa dona Laura Caula, que ele já falou um pouco dela, que nesse momento deve estar orgulhosa e sorridente a esta hora. Minha mãe era louca que eu fosse artista. Ela queria que eu fosse cantora, mas eu não tinha voz. Mas ela me fez cantar todos os domingos, nas 2 rádios que tinha no Ceará. E eu tinha que fazer o que ela mandava. Ela era aquela pessoa que escolhia o meu repertório, mas eu, às vezes era uma música difícil. Ela, uma vez que eu cantasse Beguida, Beguinha, era horrível. Aí eu cantei uma musiquinha que era até coincidentemente o nome da minha neta, Luísa. Era Luísa, um estribilhozinho assim bem. E quando eu cheguei em casa, eu não disse a ela não. Eu fui para o ensaio, ensaiei Luísa, e quando foi no dia da minha cantoria, que eu cheguei, que ela ficava no rádio, né? Naquele tempo era rádio, ela ficava no rádio ouvindo. Quando eu cheguei, ela nunca me bateu, não, mas nesse dia ela teve vontade, porque eu não cantei a música. Depois disso, aí ela me botava para cantar na outra rádio. Todo domingo eu tinha que cantar na rádio. Bom, não deu para. Quando eu cheguei em Recife, ela queria de novo que eu aqui tentasse. Eu digo, não, minha mãe, não posso ser artista, terminei sendo de outra forma, né? Aí ela me fez fazer um teste na Rádio Jornal do Comércio. Não mais para cantar. Eu cantei até em circo, viu? Ela me fez cantar num circo uma vez. Não mais para cantar. Agora ela queria, como eu canto das novelas de rádio, né? Novela, e eu, quando ela perdia um capítulo, eu ia cantar, eu imitava as pessoas, né? Aí ela achava que eu seria uma boa uma atriz. Bom, fui fazer o teste. Ela me levou. Mas eu tinha uma voz que não era mais nem de adolescente, nem de adulta. Eu já estava com 13 anos. E aí, graças a Deus, o pessoal da rádio disse que naquela idade, quando eu voltasse com 15 anos, mais ou menos, quando a voz já tivesse, graças a Deus, eu não voltei. Mas minha mãe era assim, minha mãe era destemida, ela quando queria uma coisa, conseguia, e acho que ela passou isso para mim, né? Acontece que a vida não foi assim tão favorável, materialmente falando, e na minha infância enfrentamos uma situação de pobreza muito séria. E foi o que ele até já falou, a busca de um futuro melhor, minha família veio para Recife, e eu pude aqui estudar. E quando digo aqui, é aqui mesmo, nesta casa, que eu disse muitas vezes, quando me disseram assim, você vai receber o título de cidadã do Recife. Eu digo, eu estou feliz, mas não sei se eu estou também muito feliz, porque lá naquela casa, quando eu passava por aqui, que passei 6 anos vindo quase diuturnamente para essa escola, onde eu consegui aprender muito, eu fiquei tão emocionada de vir para cá, para essa, está diferente, muitas reformas, mas é a minha escola, foi a minha escola, né? Então, neste prédio em que hoje está instalada a Câmara de Vereadores do Recife, é bom fazer, funcionava a tradicional escola normal, depois transformada em Instituto de Educação de Pernambuco. Quando ela era a escola normal, ela só tinha o curso de magistério, o curso pedagógico, mas depois ampliaram e botaram o curso de clássico e o curso científico, e mudou de nome, continuou tendo as aulas do pedagógico, que eram de manhã, e à tarde tinha o clássico e o científico. Então, oferecendo os cursos. Fiz uma seleção pública aprovada e frequentei esse prédio. Registro, portanto, com acentuada emoção, é grande, viu? A grande alegria de encontrar-me hoje no interior desse prédio, que me acolheu desde os meus primeiros dias no Recife. De 1953 a 58, frequentei com orgulho esta casa. Estudei, brinquei, errei, estou rindo porque tem uma pessoa aqui que fez tudo isso comigo. Estudei, brinquei, errei, fui repreendida, recebi lições inesquecíveis. Aprendi muita coisa mesmo, de educação formal, de ética, de vida e de amizade no meu IEP, onde se tinha uma educação de excelência, onde eu tive a alegria de, alguns estão aqui, onde eu tive a alegria de estudar com Sônia Cardoso, Hilda Cavalcante, Lúcia Feitosa, Sirlene Ribeiro, Tereza Frota, Cleia e Clenira. Quando eu falo em Cleia e Clenira, eu me lembro de outra coisa. Me desculpe, mas é porque tem que ser assim. Eu me lembro de outra coisa. Cleia e Clenira eram filhas
do diretor da penitenciária, da casa de detenção. Ele morava lá na casa de detenção. Eu fui muitas vezes com as meninas almoçar lá, era lá no último andar. Que diferença hoje para entrar na casa de detenção, quer dizer, nem tem mais a casa de detenção, mas depois, um pouco, que diferença, né? Uma pessoa que frequentou a casa de detenção, fui presa não. E lá as meninas tocavam piano, era ótimo ir lá, entende? Pois é, Clenira era filha de Presciliano de Moraes, o coronel Presciliano de Moraes. Tem até um irmão dela que também é da polícia. Zuleika Portela, que hoje está em Brasília, Cacilda Portela e tantas outras amigas. Que tempo maravilhoso. É bom ser adolescente. Na minha época era melhor ser adolescente que hoje. Não tinha nada dessas modernidades. A gente conversava, a gente brincava, a gente jogava. Era mais interessante que hoje, eu acho. Aqui recebi aulas de renomados e excelentes professores. A maior parte deles egressos na rede educacional pública, após serem submetidos a concurso de cátedra. Eles eram catedráticos. Muitos ensinavam aqui e também em cursos superiores vários. Importante registrar nomes como os de Dácio Rabelo. Dácio Rabelo foi diretor dessa escola durante todo o período que eu aqui estudei. Ele era austero, mas ele era uma pessoa maravilhosa. Eu digo até que acho que aprendi duas coisas com ele. A responsabilidade e a pontualidade, porque ele era tão responsável, tão pontual, que a gente via aquilo e acho que eu incorporei um pouquinho do Dr. Dácio. Mauro Mota, José Brasileiro Villanova, Adalto Pontes, José Lourenço, Reinaldo Oliveira está aí pelo teatro, né? André Gustavo Carnelião, Aldo Araújo, Cizenando Carnelião, Humberto da Costa Soares. Dr. Humberto da Costa Soares, depois eu o reencontrei quando ele assumiu o cargo de juiz de direito. Ele foi juiz de direito do Cabo. Antes foi de outra comarca e foi do Cabo. E tem até um fato engraçado, ele me chamava muito, ele achava que eu ia falar francês, porque ele era professor de francês e botava muito para eu ler, né? Mas eu ainda hoje não sei francês não, mas ele tentou. Dr. Pó de Figueiredo, que ensinava Química, Dr. Arnaldo Carnelião, que ensinava Física, Bernadette Pedrosa e Nelson Saldanha. Nelson Saldanha, depois foram professores e colegas de ensino na minha querida Faculdade de Direito. O professor Nelson Saldanha, aliás, foi meu professor no científico, na graduação em Direito, no mestrado e no doutorado. Eu nunca vi uma pessoa perseguir outra assim. Por tanto tempo, desde o científico até o doutorado, doutorado eu não concluí não, mas eu iniciei, ele era meu professor. E depois ainda deu o nome à turma de meu filho, foi turma Nelson Saldanha, a turma de Antônio César, que também foi aluno de Nelson Saldanha. Veja só, eu acho que André também, não sei se André foi, não, né? Eu acho que ele já tinha saído. Aquele grande e simples intelectual merece aqui a referência que lhe faço, como um símbolo de uma educação plena, humanista, humilde e inquieta. Era uma pessoa inquieta, era um professor excelente, ele trocava ideias com os alunos, era uma pessoa fantasticamente boa. É um dado interessante registrar que esse vim para Recife e aqui tive ensino público, também Aquino veio a Pernambuco, saindo do interior do Amazonas, Maués, em busca de melhores condições de aprendizagem, terminando por estudar na Escola Agrícola de Barreiros. Sim, ele é técnico agrícola. Também ela é conhecida pela qualidade do ensino. Aquino realmente foi, acho que ele mais corajoso do que eu, porque saí de barco, de canoa, do interior, lá onde ele morava, para ir para Manaus, ser interno aos 12 anos de idade, ficar interno depois até os 16, vir com 16 anos para cá, para Pernambuco, para Barreiros, e não se perder. Naquela época que havia tanta revolução, tanta coisa, nunca foi conquistado, nunca ele foi cooptado para mudar o rumo da vida dele, e eu me orgulho muito do que ele conquistou. Naquela época, naquela época havia sim escolas públicas de qualidade, mas eram poucas,
e acessíveis apenas a uma reduzida parcela da população. Pernambuco era o destino de muitas pessoas de outros estados que vinham estudar aqui, e as escolas públicas recebiam alunos de todas as classes sociais. O IEP, o Ginásio Pernambucano, o Grupo Escolar João Barbalho e a Escola de Aplicação Raquel de Medeiros eram referências educacionais e formaram centenas de pessoas que contribuíram para o desenvolvimento de Pernambuco. Interessante, tem um acadêmico da Academia Pernambucana de Letras, que o sobrenome dele é Rabelo. Eu, então, disse, será que ele é parente do Dr. Dácio Rabelo? Liguei para ele. Primeiro, pedi desculpa, porque ele não me conhecia. Aí ele disse, minha esposa também foi do IEP. O IEP era muito bom. Eu fui aluno do Ginásio Pernambucano, né? Antes eu fui do João Barbalho. Quer dizer, uma pessoa que, coincidentemente, trilhou os caminhos assim, da escola pública, foi vencedor e elogiava muito. Fico muito feliz de ver hoje notícias que indicam que Pernambuco tem feito, na área de educação, investimentos bastante bem-sucedidos. Saber que a avaliação do ensino médio, a despeito de longe do nível de qualidade que se almeja, tem colocado Pernambuco em primeiro lugar. Saber que Pernambuco tem também o menor índice, as pessoas não sabem, acham que tem pouco colégio, acham que ensinam mal, acham isso, aquilo, mas não procuram saber realmente qual é a realidade, né? Realmente a realidade ficou muito ruim, do que se passa com o ensino, com a educação. É um pouco mais de 1%. Saber que já mais da metade dos alunos do ensino médio em Pernambuco tem acesso a aulas em tempo integral. Eu acho isso uma coisa muito boa, né? A aula em tempo integral. Se realmente usar o tempo integral para comandar. Tudo isso me faz sonhar que nosso Estado possa, mantidas as boas escolhas feitas na área, aprimorar sua educação e permitir que cada vez mais pernambucanos cearenses também, pernambucanos possam ter, como tive, a tragédia de vida definida pelas oportunidades que a educação lhes ofereça. Eu me considero uma pessoa privilegiada por ter vindo para Pernambuco, por ter vindo para Recife, por ter estudado aqui. De todas as atividades profissionais que exerci, foram muitas. Certamente aquela para a qual me julgava vocacionada era o ensino. No magistério que exerci, ainda antes da minha vida profissional, eu não sei, naquela época a pessoa não falava muito assim, negócio social, não sei o que, era a pessoa querer fazer o bem. Exerci ainda antes da vida profissional. Eu ensinei várias domésticas do bairro da Torre, que moravam na minha rua. Elas não sabiam ler, eu achava aquilo horrível. Então, de noite, eu dava uma aulinha a elas, para elas aprenderem a ler, né? Então, exerci até sem contraprestação pecuniária na minha vinculação com a UFPE. Quem cursa a Universidade Federal deveria ter a obrigação de algum modo, ressarcir, de algum modo fazer alguma coisa pela educação junto à própria universidade. Eu aprendi isso, então o que fiz? Passei 3 anos e qualquer coisa dando aula como assistente voluntária. Não ganhava um tostão. Andava de ônibus, ia dar aula. Todo ano eu dizia, não, para o ano eu não vou não, porque não sai meu contrato, eu também não vou. Mas não tinha jeito. Começava o ano, eu estava lá de novo dando aula e não me arrependo disso. Eu dediquei mais de 32 anos, talvez até 35, por aí, eu vou dizer menos um pouquinho. Eu me dediquei por mais de 32 anos a ensinar na Universidade Federal. Eu sei que ele falou tudo, mas eu quero dizer que eu ensinei em várias faculdades. Na Faculdade de Odontologia, na faculdade em curso de odontologia, curso de farmácia. Eu fui 7 anos professora de deontologia e legislação farmacêutica. É uma cadeira difícil, que todo dia sai ordem de serviço, sai portaria, sai isso, é terrível, mas ensinei. 20 em direito, então foi um tempo bom. E dava aulas, eu dei aula até em educação física. Aí tem uma coisa bem engraçada, eu estava na aula,
eu ia entrando na aula, aí chegou um menino de calção, pé no chão, camiseta, e ele disse assim, aqui é a aula de ética. Aí eu disse, eu estava substituindo o professor. Aí ele foi entrando, disse, você veio para a aula de ética? Aí ele disse, vim. Eu disse, você não vai entrar. Ele disse, por que não vou entrar? Eu sou aluno dessa classe. Eu disse, se eu deixar você entrar aqui agora, eu vou lhes dizer tudo o que eu aprendi. Porque na ética isso também, o local necessita ser respeitado. Você não está, você está em traje de ir para o tatame, para a piscina. Essa é outra, porque ele queria fazer a aula dele de ética, vestido para ir para a aula de educação física. Então veja como a gente, às vezes o pessoal aí, ela era ruim, não deixava entrar, não sei o quê, mas não era bem assim. Pois não, tá, de vez em quando eu saio, né? Então veja, foi nessa atividade que eu consegui ter o maior senso de realização. A percepção de ter modestamente contribuído para que muitos alunos tivessem mais chances profissionais é motivo de orgulho. Saibam, cada aluno que me disse, registrando embora o rigor com que sempre me portei como professora, que lhe ajudei um pouco, que tenha sido, renovou-me a energia e o entusiasmo. Quando o aluno passava assim no concurso, ele dizia, professora, a senhora nem sabe, aquele negócio que a senhora me disse, não sei, caiu, eu ficava assim, alegre, né? Orgulhosa, então, é porque realmente sempre gostei de estudar. É então na condição de educadora que trago aqui uma reflexão, uma provocação. Apesar de ser um lugar comum defender que a educação é o caminho para desenvolver o país e diminuir a desigualdade, e de praticamente todas as pessoas dizerem que a educação é uma das principais preocupações que tem, o fato é que muitos poucos eleitores efetivamente colocam a educação como um critério de escolha para a definição do voto, e poucos cidadãos estendem a mão para quem precisa de ajuda para estudar. É tão importante a gente ajudar uma pessoa que quer estudar. É ruim a gente ajudar a pessoa não querer nada com a história do Brasil, né? Concito, pois, cada um de vocês a pensar o que posso fazer para contribuir com a educação do meu país. Se cada um de nós pensar assim, eu acho que a gente consegue melhorar um pouco, não é? Mas vamos voltar ao Recife. Tenho naturalmente muita referência dos lugares do Recife em minha vida. O Parque 13 de Maio. O Parque 13 de Maio, eu acho que quase todo mundo, na idade assim de 15, 16 anos, 17, por aí assim, sentou naqueles bancos para conversar com o namorado. Eu sentei. Não só lá, como no banco lá da Praça Adolfo Cirne, né? Primeiro lugar onde o IEP, primeiro lugar onde estudei, Faculdade de Direito, último lugar em que exerci o magistério. 13 de maio, isso aqui vai agradar alguns, outros não. 13 de maio, aliás, que não custa lembrar, é data que remete a uma outra instituição recifense, isso é para meu marido, uma outra instituição recifense importante, data da fundação do esporte. Que tantas alegrias trouxe e sei que trará a minha família. Meu marido, ele dizia lá em casa o seguinte, pode ser de qualquer time, desde que seja esporte. Tem plena liberdade, é democrático. A Rua do Imperador, da casa de solteira de minha avó, mas também do endereço do meu primeiro e do meu último emprego, ambos no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Quer dizer, eu comecei com 18 anos, no Tribunal de Justiça, 18 anos e alguns meses, 3 meses parece, e saí quando estava com 70, lá do prédio do Tribunal de Justiça. Quer dizer, foi uma vida toda, foi minha segunda casa, digamos assim, né? Então, a torre, local da minha primeira casa, na Rua Benjamin Constant, também da última. Veja que coincidência, diz que não tem coincidência, mas veja que coincidência. Eu comecei na torre, andei por não sei quantos bairros, depois voltei para a torre, foi a última casa, né, residência casa, porque depois passei para o apartamento. A torre, local da primeira casa, na Rua Benjamin Constant, também da última, na Rua Neto Campeiro,
Hoje é edifício Laura Caula. É muito importante ter uma casa que foi sua e depois ter o nome da sua mãe. Essa criatura era, né? Minha mãe que dá nome ao edifício, André mora lá. Antes de sucumbir à moradia em apartamento, após a saída de todos os meus filhos, moramos em tantos bairros, em Biribeira, Afogados, nós dois, né, depois de casados, Vila Mauricéia, Santa Amaro, Boa Vista, Iputinga, Torre, Ilha do Retiro. E em todos eles nós fomos felizes. Hoje residimos em São José. Do nosso apartamento, temos o privilégio de avistar a Ilha do Recife, o Porto, o Marco Zero, as esculturas de Brenan. Até a Olinda também a gente vê. Podemos apreciar o nascer e o pôr do sol, contemplar a placidez do rio, ver a claridade contra a escuridão do mar. O mar é escuro, mas tem a lua, dia de lua fica bonito. Que belíssimas perspectivas temos desta linda cidade. O estribilho do hino de Recife diz assim: tecida de claridade, Recife sonha ao luar, lendária e histórica cidade, plantada à beira-mar. E não é que nós fomos morar plantados à beira-rio e à beira-mar, porque o edifício que a gente mora é uma daquelas torres, exatamente na beira do mar, né? Então, e já que falei de luar, cabe um pouquinho de romance na minha fala. E já que é época de Copa do Mundo, calha dizer a vocês que, no dia em que o Brasil foi campeão do mundo pela primeira vez, 28 de junho de 1958, comecei a namorar com Aquino. Foi. No dia do futebol, a Copa, ele torceu pelo Brasil, com os amigos. Nós tínhamos marcado o primeiro encontro no Cine Moderno, né? No Cine Moderno. Ele chegou quase dormindo, né? E passou o filme todo dormindo. Era o primeiro dia de namoro, olha. Imagine. E deu certo, ó. Casamos em 12 de dezembro de 59. 59 é um ano, assim, para mim, importantíssimo. Eu entrei no tribunal no dia 13 de fevereiro de 59 e depois casei no dia 12 de dezembro de 59. Quer dizer, é um ano bem interessante. Na igreja de Santo Antônio, sendo celebrante o Monsenhor Severino Nogueira, que algum tempo depois batizou cada um dos nossos 3 filhos. Todos foram batizados lá. E nós temos um contrato. Se nós não estivermos em Recife, todo ano, no dia 12 de dezembro, a gente visita a igreja, visita as casas que moramos e voltamos para a casa que já estamos, entendeu? Isso a gente faz sistematicamente. Sendo que, acho que quando a gente completou, 52 anos, a gente fez um novo casamento. Porque a gente foi lá para o altar e botou a aliança. Foi tão interessante, parecia que a gente estava casando de novo, mas só tinha nós dois, não tinha padre não dessa vez. Desde o início do nosso relacionamento, minha história se confunde com a de Aquino. E a dele se confunde com a minha. Quem nos conhece sabe que é assim. Temos, na realidade, uma história só, inseparável. Todas as conquistas dele foram minhas também. Todos os meus sucessos foram igualmente dele. Não só porque compartilhamos a alegria, mas porque dividimos o esforço. Não teríamos conseguido os êxitos que alcançamos, ambos, se não fosse a conjugação de nossos esforços, apoios e orações. A fé, já me falou muito bem sobre a fé. Eu sou uma pessoa de fé mesmo. Eu fico tão aperreada quando uma pessoa diz assim: eu vou fazer o concurso não, porque só tem 3 vagas. Eu digo: e não, você não podia ser uma das 3 pessoas, não? Não é. A pessoa não tem fé em si mesma. Eu sou uma pessoa de fé e Deus está sempre comigo. Faço tal registro a fim de, pedindo permissão à mesa diretora e a todos que estão aqui, pedindo permissão, compartilhar com ele de modo muito especial e particular o título que me foi concedido pela benevolência dos componentes desta casa. Eu divido o meu título com Aquino, porque não poderia ser diferente. Quem me encontra no local pergunta logo: cadê Aquino? Quando encontra Aquino, faz: cadê Helena? Porque a gente está sempre junto. Na faculdade, uma vez, uma professora disse assim a mim: Helena, vamos almoçar com a gente? E eu disse: não, vou almoçar em casa. Por que tu nunca almoça fora de casa, não?
Eu disse, não gosto muito de ser em casa, aqui com os meninos. Que falta de criatividade. Ela não se deu muito bem no casamento, não. Encaminhando-me para o fim de minha fala, julgo importante fazer um pouco mais do que agradecer ao vereador Jaime Asfora. Sabia que Jaime sabia tanta coisa da minha vida, não. Um pouco mais do que agradecer ao vereador Jaime Asfora, pelo fato de haver proposto à Câmara de Vereadores que me distinguisse com a marca da cidadania. Agradeço de fato a ele e os demais componentes desta casa, mas agradeço também a gentileza, até excessiva, Jaime, da saudação que você me fez. Eu fiquei com medo, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar depois desse rapaz? Foi. O mais relevante, porém, é agradecer ao vereador em quem votei, Jaime. É secreto, mas a gente às vezes tem que... Às vezes a gente tem que sair, né? Por se dispor a essa atividade nobre que é a atuação política. Precisamos valorizar aqueles que se dispõem a difíceis tarefas, com verdadeiro espírito público, com sincera vontade de servir a população, atuando com ética, coragem e denodo. Não podemos cair no simplismo de demonizar a classe política. A gente não pode tomar os políticos todos por um ou outro que foge da regra, né? Assim é terrível. Também não é aceitável que escolhamos nossos representantes com base simplesmente em nossas simpatias, ou pior, que elejamos aqueles que irão atender a interesses egoísticos nossos. Não é? Muita gente diz, não, eu vou votar nele porque se ele for, tem meu primo que é não sei o que está precisando de um emprego, né? Votam, algumas pessoas votam assim, né? Ou para buscar o outro pé de sapato quando o candidato ganhar, não é? Precisamos, sim, valorizar o nosso voto, buscar eleger pessoas sérias, com pensamento republicano e com a qualificação necessária. Me dá uma dor, às vezes, ver... É democracia, está certo, todo mundo tem direito, mas uma pessoa que não sabe nada, mal lê o nome, aí ele vai para um local que tem que cuidar de lei, como é que pode? Como é que vai ser essa atuação ali, acolá, se a pessoa não tem realmente o conhecimento da matéria? Olha, quando eu era do Conselho Universitário, eu sofria tanto, porque às vezes chegava uma matéria que eu não era uma matéria vamos dizer, ligada à astronomia, ligada a tal departamento, que eu não conhecia a matéria. Eu disse, meu Deus, como é que eu vou votar nesse negócio? Então eu ficava procurando quem era o conselheiro que eu achava que era mais capaz, e quando ele se manifestava, eu digo, não, eu acho que esse aí é que está certo. É horrível isso, você sofrer porque não sabe exatamente. Imagine para fazer leis, para interpretar a lei, para aplicar a justiça, para tudo isso, né? Eu sou, talvez aí seja um pouquinho exagerada, mas sou assim mesmo. Temos de exercer com seriedade e responsabilidade nosso dever e direito do voto, sabendo que nossa representação política é obra nossa. Aqui, como acontece conosco mesmo, com a nossa própria vida, a dignidade não é um simples presente. A construção de um país digno não é um dado, não é algo que nos será concedido pelo destino, mas sim é uma tarefa, uma responsabilidade e uma obra que depende do esforço, do compromisso e da firmeza de objetivos de todos nós no cotidiano, no momento do voto, mas também, principalmente, do dia a dia. Não lhes irei mais tomar o tempo com minhas reminiscências, opiniões ou conselhos. Contudo, concluo então, sempre me considerei uma cidadã do Recife. Com o título que me é outorgado, posso afirmar com as vestes da perita criminal que fui. Dizem que eu fui a primeira perita criminal do Brasil. Eu não acredito não, mas dizem que fui. Com as vestes da perita criminal que fui, eu fui a primeira diretora de órgão técnico-científico, esse eu sei que fui, que foi o IPT. Com as vestes da perita criminal que fui, que a Câmara de Vereadores me concedeu hoje, a prova material do meu amor pelo Recife, do qual a homenagem que me é feita representa um belo reflexo.
Agradeço mais uma vez a presença de todos. Desculpe que eu falei demais. Imagine se eu fosse falar sem esse papel. E assim, obrigada a todos, viu? Vou descer. Quem é que diz que lá em cima tem um cafezinho? Quem é que vai avisar? Certo. Desculpem, falei demais, mas eu sou assim mesmo. Eu fiz do meu jeito. Minhas senhoras e meus senhores, um dos momentos mais felizes que eu passo nesta Casa Legislativa foi a sessão desta manhã, porque a homenageada professora desembargadora me fez, durante esse tempo aqui, voltar ao meu passado também. Ela falou na Benjamin Constant, e eu nasci na José de Holanda. Ela falou na Padaria Nova Armada, era um português, tinha uma caminhonetezinha, e era com eles que eu também ia para o colégio. Me lembro, sim, a senhora me trouxe ao passado, né? Nós tivemos não somente a Pernambuco Rodoviária, mas depois a empresa São Cristóvão. Então a senhora imagina qual foi a minha satisfação em voltar. Isso é muito bom. Mas eu quero pedir permissão, já que o nosso proponente, a felicidade dele de dar a oportunidade a que esta casa reconhecesse esse título, que era merecido e já era devido a muitos anos. Na saudação ele se referiu a todos os ex-colegas, presidente da UAB. Então eu me permito citar também o doutor Henrique Mariano, e com ele foi, né, presidente da UAB. E agradecer também a presença de todos, dizer a senhora homenageada que nós temos sobre a mesa uma correspondência do excelentíssimo senhor prefeito Geraldo Júlio, da cidade do Recife, pedindo desculpas pelas obrigações políticas, que não pôde estar presente, agradecendo o convite. O fez também o desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Dr. Jones Figueiredo, me parece que é o decano da casa, né? E o deputado Antônio Moraes, deputado estadual, está feito o registro. Eu queria convidar a todos que, de pé, nós ouvíssemos, encerrando, o hino da cidade do Recife, por ela também mencionado no seu discurso. Piedade de Aurora,
sonha o luar. Lendária de outra cidade, plantada à beira do mar. Nossos agradecimentos também ao quarteto da Orquestra Criança Cidadã. E antes de encerrar, convido a todas e todos que estão aqui presentes para um coquetel que será servido no Salão Nobre desta casa, no último andar. Está encerrada a sessão de hoje. Muito obrigado pelas presenças.